está nos anos móveis também. Os meus. Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Vamos lá, irmãos, estamos esperando você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glória a Deus. Bom dia, Ângela. Bom dia, querida. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar Paz do Senhor, Ângela, querida. Paz do Senhor, Celi. Paz, querida Sara. Paz, Cláudia, querida. Bom dia, Rosinha, querida. Paz. Bom dia, Cláudia. Receba já essa mensagem musical para o seu coração. Aleluia. Vamos adorar, Ângela, vamos adorar. Bom dia, Márcia, querida, paz. Bom dia, Dulcineia Dias. A paz. Nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Senhor, tem ministração. Bom dia, querida Tânia, paz, querida. Paz. Temos 2 convidados que vão trazer algo tremendo para o nosso coração. O Senhor preparou para nós esse dia. Glória, bom dia, Ruth, querida, paz, Ruth de São Paulo. Bom dia, Ellen Cleo, a paz, querida, mais uma semana de barra, graça e paz, chegou, seja bem-vinda, chegue chegando, é muito bom ter você aqui. Bom dia, Rosemary Miguel, a paz. Glória a Deus. Estamos tendo umas dificuldades com a internet, mas vai dar certo, é bênção. Estamos em guerra, mas estamos seguros nos braços do nosso Pai. Aleluia. Bom dia, Aldeci. A paz, Ana Patrícia. Glória a Deus. Bom dia, Ângela, Ana Patrícia. Isso, Ângela, vamos compartilhar para alcançar outras vidas. Nós temos uma palavra poderosa sobre intercessão, nós temos uma palavra poderosa sobre convocação, mas nós temos uma palavra poderosa sobre Israel e alguém com autoridade, conhecimento vai conversar conosco nesse dia que vai ser muito importante para nós quebrar, que ouvir. E você pode compartilhar essa mensagem. Bom dia, Márcia. Márcia, Joabe. Deus grande, fiel, absoluto e surreal. Que Ele esteja protegendo todos vocês em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Sibeli Guedes. Bom dia, paz, querida. Bom dia, Viviane. Vamos lá. Vamos começando. Em teus braços. Bom dia, Janinha. Bom dia, Pai do Senhor, amados e amadas. Amém. Em teus braços é meu descanso. Meu descanso. Bom dia, Dejanete. Em teus braços, os braços do Senhor é nosso descanso. Nosso descanso. Bom dia, Moisés. Bom dia, paz do Senhor, missionária Jeane. Amém. Queridos, vamos começar. Nós queremos orar com você. Nós temos que aproveitar bastante o nosso tempo.
E você não vai se arrepender de ouvir, de ser ministrada hoje. Ser ministrado hoje. Convide alguém. Vamos esse nosso. Isso, Ângela. E quando você ouvir, Ângela, quando nós ouvirmos o que o missionário que vive, que faz missões na Jordânia, que está bem próximo, do ladinho de Israel, o que ele vai falar, eu acho que nós entenderemos melhor porque precisamos orar, apesar que a palavra do Senhor nos ensina, que agora a gente vai entender mais ainda na prática. Lucilene, bom dia. Vamos anotar os pedidos de oração, sim, minha querida. Vamos já estar orando. Se tiver algum pedido de oração, nós já vamos orar agora no começo. Isso, aqui está. Família Aziz, meninos. Paz, queridos, que alegria estar com vocês. Aí está. O nosso irmão, o missionário, o pastor, que vai trazer para nós, pastor Homero, que vai trazer para nós essa palavra e que você vai se sentir inserida nessa convocação para orar pela paz de Israel. Ana Pereira, paz, querida. Bom ter vocês aqui. Bom dia, Marilza, Lucimar Medeiros, a paz. Convide alguém, o Febrac. É muito importante. Intercessoras, é muito importante. Bom dia, Lucimar, Jane Andrade, Ângela, Cláudia. Isso, vamos orar, sim. É muito importante, queridos. Ninguém entra numa guerra sem conhecer o inimigo. Ninguém entra numa guerra sem saber quais as armas que vai usar para destruir, não é isso, Dejanete? Para derrotar o inimigo. Exatamente. É necessário, o inimigo de nossas almas, ele faz isso, né? Faz reuniões, ele está todo o tempo estudando, se reunindo, planejando, né? Para tentar atingir a Deus, atingindo o povo de Deus, né? Atingir a Deus, atingir né? o povo de E Deus. aí... Não consegue atingir a Deus. Exatamente, né? Tenta nos atingir. Tenta atingir o coração de Deus nos atingindo. Mas a gente tem que ser sábio, o povo de Deus tem que ser sábio. E sim, a gente precisa estudar o nosso inimigo, observar as armas que ele usa, para que através disso, na direção do Espírito Santo de Deus, a gente possa se levantar em Deus e partir para a guerra, sim. Porque o povo do Senhor não é covarde, pelo contrário, o Senhor diz que os covardes voltem, mas o Senhor chamou os corajosos, aqueles que em Deus, né, se apropriam da intrepidez para poder ir lá, se levantar e através da sua ação, o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então precisamos sim observar nesses últimos tempos a ação do inimigo de nossas almas, orar ao Senhor, levar ao Senhor esta guerra e receber de Deus as estratégias e as ferramentas também. As ferramentas, as armas certas e revestirmos, né? Isso. Nos revestirmos. É necessário conhecer. Você que está orando por Israel precisa conhecer. Eu sei que a mídia tem trazido muitas informações. Eu sei que os jornais, nós temos recebido muita informação, mas você vai ouvir, essa não é uma guerra, apenas uma guerra entre povos, entre nações. Essa é uma guerra histórica, essa é uma guerra religiosa, mas é sobretudo uma guerra espiritual. Espiritual. Tem a ver comigo e com você. Nós somos Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Mas historicamente, biblicamente, nós precisamos entender o que está acontecendo. Amém? Queridos, o Salmo 46 vai nos dizer. Salmo 46 vai nos dizer: Deus é o nosso refúgio. Pode pôr o segundo louvor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Meu Deus. Refúgio e fortaleza. Bom dia, Tatiane, lá de Uberlândia. Tem uma irmã de Lins, em São Paulo. Que bom vocês estarem aqui conosco. Bom dia. Lucilene está dizendo verdade, irmã Janete. O inimigo nos observa e usa muitas vezes a própria munição para ele. É verdade. Isso. É nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Bem presente. Bem presente. Deus é refúgio. Deus é fortaleza. Não sei em que guerra você está. Não sei em que guerra. Existem guerras interiores
que quase nos destroem, se possível nos destroem. Mas o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia, a nossa fortaleza, socorro bem presente. Nossa, é por esse socorro bem presente que nós queremos clamar nessa manhã. Sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos, em todos os lugares do mundo, em todos os lugares do planeta, mas sobretudo em Israel, né? Israel, aquelas famílias, independente de que lado estão, mas os inocentes, os que não buscam guerra, estão sendo atingidos. Nosso bom dia, pastora Poliana. Vamos chamar agora, pastora. Deixe eu só orar. Deus é nosso socorro e refúgio. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não estamos livres delas. Portanto, não temeremos. Não se apavorem. Não se desesperem. Não se precipite. Tem um Deus que controla todas as coisas. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bom dia, Sandra, lá de Jataizinho, Paraná. Vai convidando mais alguém para entrar. O Febrac, deixe que as irmãs ouçam, vai gerar no coração delas desejo de orar. E assim, a real necessidade. Bom dia, Joelma, de Tatuí, São Paulo. Bom dia, queridos. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. No 7 diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma promessa sobre as nossas vidas. As guerras virão, mas elas cessarão, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele põe termo à guerra. Em outras traduções diz: ele faz cessar a guerra. E eu creio, nós profetizamos que ele faz cessar a guerra. A sua guerra interior, a sua guerra familiar, a sua guerra contra o devorador nas finanças, a sua guerra contra os ataques na sua saúde, mas as guerras que estão acontecendo no mundo, porque muitos inocentes estão sendo atingidos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Ai, veja, né? Como a palavra vem de encontro, nos dando resposta, nos dando alento, aleluia. Assim, Ada está dizendo que está acontecendo agora uma manifestação a favor do Hamas e contra Israel, em Brasília, está acontecendo agora. Rejeitamos qualquer manifestação contra o país que Deus escolheu para abençoar, em nome de Jesus. É mesmo assim. É mesmo assim. Eu li comentários, queridos, ontem, quando alguém postava: oremos por Israel, pessoas. E eu fui ver o perfil das pessoas. Eu fui, por curiosidade, eu fui olhar. São pessoas que professam o nome do Senhor, mas se posicionando contra Israel. Não é contra quem, mas nós vamos ouvir melhor. O missionário Pastor Homero vai falar com a gente daqui a pouquinho. Vamos lá. Santa Catarina, sim, nós vamos estar orando. São os sinais. São os sinais. É o começo do fim. Não é o fim, mas é o começo do fim. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, nós queremos, nesse início de programa, declarar que há um lugar, como nós estamos ouvindo esse louvor, há um lugar, Senhor, onde nós não seremos atingidos, onde nós teremos paz. Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual, Senhor. Que o Senhor nos dê essa capacidade hoje, o Senhor nos dê essa bênção, o Senhor nos coloque, como o salmista Davi disse, o Senhor nos coloque numa rocha, acima, nos eleve, nos deixe acima dessas guerras. Fisicamente não dá para fugir, nós não queremos fugir,
Nós queremos estar abrigadas em Ti, Senhor. Abrigadas em Ti. Abrigados em Ti. Senhor, protege. Abriga a nossa mente, Senhor. Onde as guerras começam, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Dá-nos uma fé inteligente, com base não em conhecimento humano, mas em conhecimento da palavra. Usa os teus filhos e as tuas filhas que nesse momento estão se levantando para trazer. Não é um departamento, são mulheres, que temos o mesmo sentimento, a mesma motivação, o mesmo desejo. Naquelas mulheres da Galileia, nós temos o mesmo motivo para estar seguindo o Senhor Jesus. É que um dia nós fomos, o Senhor nos encontrou, nos escolheu. E que esteja, Senhor, conosco, Pai. E agora, voltamos, em nome de Jesus. Senhor, do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Senhor, nós não estamos desamparados, Senhor. Nós estamos na Tua palavra, que nos diz: adestra as nossas mãos para a peleja. Senhor, nós precisamos. Reveste-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Guarda a nossa família, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda o nosso entendimento, Pai. E nos faz caminhar e crer que o Senhor já venceu toda a guerra por nós. Nós oramos nesse início de programa pela família de Sueli Maria, pela família de Ângela Agostinho, por Cláudia Jainô, sua vida e sua mente. E oramos pela mente de muitos, porque é isso que o Senhor nos traz nessa hora, Espírito Santo. Que muitos precisam de alívio na sua mente. Senhor, toda confusão na mente, toda perturbação, nós repreendemos e liberamos uma palavra, Senhor, de quietude, de tranquilidade e de paz na mente, porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor sabe que pensamentos têm a nosso respeito. E os teus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, que trará o fim que nós desejamos. E o fim que nós desejamos é o fim que o Senhor tem para nós. E nós queremos caminhar nesse sentido. Oramos por Cláudio, oramos por Laércio, uma causa na justiça. Dá ao teu filho o direito que ele tem da aposentadoria. Oramos pela avó de Davi, que será internada para fazer uma biópsia. E por Runeire e família, nós oramos agora por cada um que seja abençoado na sua saúde física, emocional, mental, e seja fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Dejanete? Amém. Amém. Enquanto nós aguardamos a pastora Poliana, porque ela vai entrar, pastor Homero, só um pouquinho, viu? A pastora Poliana vai dar uma chamada sobre a live de amanhã. Pastor Homero vai participar também da live de amanhã, conosco, falando sobre Israel, ele vai dizer o que ele vai trazer para nós. E aí nós ficamos todos juntos e chamamos o pastor Homero. Tá tudo bem, Dejanete? Tudo bem. Estamos vivendo dias difíceis e eu quero ser breve, né? Mas quero trazer aqui a nossa memória, né? Que Deus ele fez um chamado especial para nós. Nós temos vivido dias difíceis e o Senhor tem nos convidado ao lugar de oração, porque é só através da oração, irmãos, que nós vamos vencer todas essas lutas, todas essas batalhas que estamos enfrentando. Sabe, o nosso lugar é um lugar de oração e não um lugar de medo. O Senhor, com essa situação que nós estamos vivendo e que a Bíblia nos apresenta não é para temer, mas é para se posicionar em oração. Sabe, Efésios 6, o 11 e o 12, irmã Jean, vai dizer assim: revestivos de a armadura de Deus, amém, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, ou do diabo, em alguma tradução. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, amém, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. A nossa guerra é espiritual e só vencemos guerra espiritual com oração, amém, com quebrantamento e posicionadas no Senhor. O Senhor, ele quer agir no meio do seu povo, ele quer agir no meio da nação. Mas para isso, ele nos chama para um lugar de oração.
Que possamos orar, irmãos, para que o Senhor venha jogar luz nessa situação, venha trazer a verdade para a situação que nós estamos vivendo no nosso país e nas nações. E que possamos orar para que a justiça do Senhor seja feita. Então, não tema, não se cale, mas se posicione e ore, porque o Deus que você serve, Ele é quem vai vencer essa batalha por nós. Amém? Que Deus abençoe. Amém. É isso mesmo, pastora Poliana, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, minhas amadas. Bom dia na paz do Senhor Jesus. É desse jeito. É desse jeito, né, É desse jeito. É assim que lutamos as nossas guerras. Parece que estamos cercadas, mas nós somos guardadas pelo Senhor. Ô, glória! Muitas vezes pensamos que está tudo um colapso. Muitas vezes achamos, meu Deus, perdeu a linha, perdeu a direção, mas tudo está no controle das mãos do nosso general, que é Cristo. Porque o Senhor Jesus repreende Satanás. Amém. E assim nós vamos vencer. E nós vamos continuar avançando até que Ele venha. O Senhor está nos convocacionando, chamando. É a convocação, gente. É a convocação, é o tema. O Senhor Jesus nos preparou antes. O Senhor Jesus nos avisou antes. O Senhor Jesus chamou a igreja para se preparar. Como diz lá em Neemias, uma mão vai estar trabalhando, uma mão vai estar com a pá. Nós já sabíamos. O Senhor já tinha revelado, o Senhor já tinha preparado. E na outra mão a arma para lutar. Agora nós chegamos na prática. Chegamos na prática de um encontro de intercessão em que nós tivemos. Nós não estamos desesperados. Nós não estamos sem direção e sem orientação. Nós não estamos perdidos. Nós estamos direcionadas dentro do propósito de Deus. Ele avisou, Ele deu condições para a gente separar. Ele deu armamento espiritual, armamento físico. Ele nos preparou um local, Ele nos preparou estudo, Ele nos preparou para a comunhão. Levantou um exército no Brasil e fora do Brasil. E agora é o momento do ataque. Ataque espiritual. O bombardeio de joelhos, o bombardeio da oração e o bombardeio da intercessão. E a glória do Senhor se manifestará. E essas vidas serão restauradas do cativeiro, curadas, libertas e saradas pelo sangue e pelo nome do Senhor Jesus. Agora nós estamos entrando numa outra etapa. Nós vivemos em ciclos. Um ciclo se parou da preparação. E agora, minhas amadas, é a hora de trabalhar. É a hora de trabalhar. E o dono da batalha, o chefe da batalha, vai trazer toda a orientação, toda a munição necessária, porque o nosso Deus e cada um de nós somos mais que vencedores. Uou, glória! Glória! Levanta um pouquinho. Olha, pastora. Glória! Só Ele. Só Ele. Só Ele. Mas louvor, gratidão. Funcione, querida. A senhora Poliana disse certinho. Treinamento, revelação, aviso, preparação e ação. Aleluia. Nós chegamos nesse tempo agora. Agora é a hora de praticar tudo aquilo que foi feito no secreto. Isso. Tudo que foi depositado no secreto, agora veio à tona. Então agora é a hora verdadeira. A igreja está no melhor momento agora. Porque ela sabe o que fazer. Ela foi preparada para isso. E agora é um
momento de trabalharmos nos dois sentidos. Fisicamente, com a pá, e espiritualmente com a espada. Aleluia. A intercessão Aleluia. é pelas nações. Amém. A intercessão é por nós, pela nossa casa, mas é pelas nações. Cura para as nações. E segurança, paz. Prosperidade e paz. Jean, Meu quando Deus nos deu, Ele nos deu há 6 meses atrás, certo? Certo. Jeremias 33:6 foi há 6 meses atrás. Nós não sabíamos o que iria acontecer 6 meses para frente. Nós não tínhamos ideia do que nós estamos passando hoje, do que nós temos vivenciado e passado por esses dias. Nós não sabíamos. Há 6 meses atrás, quando ele deliberou a palavra, pediu para fazer o mapeamento dentro da palavra. Extrair da palavra é justamente o que nós vamos profetizar, liberar amanhã, no dia 12 de outubro, que é a live Cura para as Nações. Então amanhã só vai ser a liberação durante todo esse tempo de preparação. Olha como nosso Deus é tremendo, Jean. Glória a Deus, glória a Deus. Treinamento já veio. Muitas vezes dizemos, é melhor, Léa sempre nos dizia, é melhor sangrar no treinamento do que morrer na batalha. Então, queridas, todos vocês que vêm acompanhando, tudo isso que Deus vem gerando, e nós estamos caminhando por bondade e misericórdia. Você está entendendo? Penso, pastora, que inclusive a pandemia, Deus nos deu um tempo em casa para refletir, buscar, orar, entender descobrir quem era, descobrir a verdadeira identidade. Eu sou igreja ou não? Eu dependo de um culto no templo ou eu no meu secreto? É o tempo do meu secreto, é um tempo de preparação. E agora, pastora, nós queremos chamar, o pastor Homero, e quero que você fique aí para você estar interagindo com ele, né? Mas nós estamos nos preparando para amanhã, a nossa live de intercessão. E ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. 8 da manhã. Nós estamos começando, não é isso, pastora? Desta forma, amados, e eu quero dizer para vocês, preparem o seu coração, prepare aí a sua armadura, Efésios 6:10 em diante, e vamos junto conosco, a partir das 8 horas da manhã até as 22 e mais um pouquinho, que só está nas mãos do Senhor. Só Deus sabe. O horário para começar é às 8 da manhã. Para terminar, a estimativa é 22, mas a gente sabe que o controle está nas mãos do Senhor, não está nas nossas mãos. O cabeça dessa live é o Senhor. Tudo é para Ele e para Ele. A direção é dele. Nós só estamos aqui, né, Jean? Só como servos. A equipe só está como servo. As intercessoras só como servo, porque quem vai conduzir e vai direcionar é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso, amados do coração do Pai, priorizem este dia, priorizem 12 de outubro. Nós estamos aí desde 2020 nesse propósito. E conforme os anos vão se passando, o Espírito Santo do Senhor vai trazendo todas as direções. Ele conta, acontece. Ele revela, acontece. Ele direciona, acontece. Então, nós estamos caminhando segundo os batimentos do coração do Senhor. E, amados do coração do Pai, convoquem as suas famílias, a sua igreja, seus amigos. Queridos, a live é para que você esteja com tudo e com todos em oração e intercessão. Aonde você estiver, esteja ligado. Seja verdadeiramente um intercessor e uma intercessora.
Sabe, entregue esse dia ao Senhor, consagre esse dia ao Senhor. Vocês sabem muito bem a guerra que nós estamos amanhã, porque o nosso padroeiro é o Senhor Jesus. É a paternidade de Deus, é o nosso Deus, é o chefe do nosso país, é o chefe das nações. Olha quantas potestades e principados nós estamos lutando e guerreando, mas o nosso reconhecimento é o Senhor. Então, por isso, amados, em nome de Jesus, se preparem para amanhã. E agora, missionária Jean, nós vamos chamar uma pessoa muito especial nesse momento, que nós temos a maior alegria de poder estar conosco. O Senhor, né, Jean? Prepara tudo com o maior amor e carinho. É com muita alegria que nós vamos convidar agora o nosso amado missionário e pastor Romero. Ele é tradutor, ele é pastor no Oriente Médio, ele é teólogo, missiólogo, mestre em letras e fotografia. Ele é membro da Missão Desafio, cofundador da família ASE. Ele é casado com a missionária Débora. Ele é pai de 3 filhos e ele é pastor das nossas igrejas da Jordânia, do Iraque e da Turquia. É um homem e a sua esposa e a sua família. É um casal aonde o Senhor escolheu para esse tempo, para trabalhar, para servir. E nós estamos acompanhando nas redes sociais tudo o que está acontecendo. E o Senhor preparou agora para que ele pudesse entrar e pudesse compartilhar conosco, porque a guerra não é só dele, não é só da casa dele, do país, mas é de todos nós, porque intercessor, a nação é sua pátria. Amém, amém. Por isso que nós estamos chamando, pastor, né, Moisés? Não estamos conseguindo, mas estamos tentando, Poli. É por isso, irmãs, que amanhã eu queria apresentar, né? Poliana já é muito conhecida, essa guerreira, valente de Jeová, mas é ela, eu queria que vocês todos conhecessem, que ela, desde 2020, né, Poliana? 2020, vem conduzindo, chamando e conduzindo, a palavra é conduzindo a live. Nós convocamos o povo porque nós cremos que é um tempo de convocar o povo para orar. E lá, segundo Crônicas, quando havia uma guerra anunciada, Josafá não fez outra coisa, senão convocar o povo, reparar as brechas, organizar, colocar em ordem tudo e orar. E o Senhor falou. E quando o povo ora, a palavra de Deus é liberada. Eu creio que é o que vai acontecer amanhã. E nessa liberação da palavra, o Senhor libera o povo. É interessante que a palavra do Senhor ela é para hoje, é para esse momento. Lá em extremamente atual, segundo Crônicas 20, vai dizer que reuniram crianças, mulheres, não fica ninguém de fora. Amanhã nós temos Menibrac, nós temos Masbrac, nós temos o Febrac, nós temos presidentes de convenção, nós temos pastores. Vai tudo junto, é povo de Deus, está junto. Glória a Deus. E aí vem o comando, né? Assim, quando a gente une, quando conserta altar, quando se prepara e quando clama, Deus usa profeta na terra. E amanhã vai usar muitos profetas na terra. Muito profetas na terra. E a palavra do Senhor não tem mais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E também no 16 diz, amanhã, nós recebemos essa palavra, pastora, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Deus é Deus dos detalhes. Ele revela o inimigo, ele ainda é Deus que mostra as reuniões,
A inteligência, a segurança não alcança, o que a preparação dos homens não consegue, mas o olhar de Deus não perde de vista nada. O Senhor é Nada. detalhista, né? O Senhor é detalhista. E a palavra é: neste deserto, neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará. O Senhor pelejará por vós. Amém? O Senhor é convosco. E aí, Moisés, está dando certo? Está conectando. Chamado. Está adicionando. Pastor Romero. Saiu, pastor Poliana. É a conexão da internet. Vamos lá. Foi. Mas vamos lá. Vamos ver se o pastor volta conosco, pastor Aziz. Nós estamos chamando. É só uma questão de conexão de internet. Estou com Poliana. Ele está aqui. Conseguiu? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. As conexões são assim mesmo. Já é uma preparação para amanhã. É. A gente tem que ter muita graça, muita paciência, porque realmente é uma bênção. Isso é sinal de muita bênção de Deus. Enquanto o Moisés e a equipe vai chamando o missionário Romero, o pastor Romero, eles estão tentando enviar os convites, tanto ele quanto o pessoal está enviando. Eu vou estar compartilhando, estou enviando, o missionário Romero está enviando. Enquanto ele ainda não entra na live pelas conexões, eu vou estar compartilhando com vocês alguns estados e vou estar compartilhando algumas nações que estarão conosco amanhã. Nós teremos o Rio Grande do Sul, nós teremos o Peru, Rio Grande do Norte, Bolívia, Paraguai, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba, Paraná. Nós teremos, né, o nosso líder representante da Missão Desafio, o pastor Emerson, que vai estar ali trabalhando, ministrando sobre os países, né, fechados para o Evangelho. Nós vamos ter o pastor e missionário Romero, que vai estar falando sobre, né, ali Israel, sobre ali todo esse processo ali na Palestina, vai estar trazendo informações de Gaza, várias coisas preciosas do coração de Deus ao nosso coração. Nós vamos Mato Grosso do Sul, nós teremos o país do Haiti, Minas Gerais, Mato Grosso, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Roraima, Amazonas, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Tocantins, País de Moçambique, Goiás, Bahia, Espanha, França, Portugal, Pará, Amapá, São Paulo, Piauí, Camboja, Acre, Rondônia, participação do nosso amado Mosbraque, o nosso país, a Itália, o Togo, Uruguai, Distrito Federal. Nós teremos a participação do pastor Paulo Lutero e nós teremos a equipe nacional, que estará conosco, nós teremos todos que estão diretamente e indiretamente. Então, queridos, missionária Jean, o que Deus tem é grandioso. Amém. Pastor Paulo Lutero, para estar conosco, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Aleluia. Paulo Lutero vai estar conosco. Para nós é uma honra. Ele não é apenas filho do missionário Manuel de Melo, isso já é muita coisa para nós, porque nós temos uma história, nós temos a identidade. Mas ele vai estar fazendo esse momento logo nas primeiras horas da live, na Pompeia, que é uma história da nossa denominação, e vai ser uma honra para nós. Eles vão estar orando, iniciando a live, representando a nossa liderança. Pastor Maurício estará conosco, orando pelos pastores, presidentes de convenção, e o pastor Cláudio, que é da intercessão da Missão de Desafio, junto com o pastor Romero. Pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, missionária Jean, pastora Poliana. Que dificuldade, realmente
é uma batalha espiritual aqui, porque a gente veio falar de um tema que, nesse exato momento, é tão necessário para que a igreja participe em oração diante de tudo que está acontecendo aqui na minha região, e realmente é batalha. Mas, glória a Deus, eu estou aqui com vocês agora. Eu troquei para a página pessoal, eu acho que aí funciona mais rápido, mas... Para quem acompanha a nossa família, nos conhece como Família Aziz, então a gente estava tentando ali pela página ministerial, mas deu certo, estou aqui com vocês, que alegria estar com vocês e poder representar a nossa região nesse momento. Amém. Glória a Alegria Deus. para nós. Obrigada, pastor, por ter nos atendido. E nada por acaso, Deus tem propósito em tudo. Nós nunca estamos no lugar errado e na hora errada, mesmo quando conflitos acontecem, nós humanamente não entendemos, mas Deus não perde o controle, né? Então, muito bom, obrigada aqui. De última hora, nós conectamos, eu quero agradecer ao pastor Emerson da Missão Desafio, que fez essa ponte, né? Esse contato bom de Deus. Amanhã nós vamos ter a alegria de ouvi-lo também, orando por Israel, mas... Vamos trazer algumas informações. Pastora Poliana, é com você. Claro, vamos sim. Amém. Pastor amado, glória a Deus. Nós nos sentimos honrados pelo Senhor, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, por tudo que Deus tem gerado no coração de vocês. Amém. A palavra do Senhor declara, né, que Ele nos planta nos lugar para gerar. E vocês estão plantados no lugar certo, na hora certa, para gerar esses frutos. Eu falei um pouquinho sobre você, mas neste momento eu gostaria que você se apresentasse, compartilhasse um pouco da sua vivência, a sua casa, a sua família, aí seu ministério, porque a nossa obra, o Brasil para Cristo, a Missão Desafio, ela é uma rede de conexões internacionais, aonde verdadeiramente leva o ID. E uma das coisas, pastor, que me chamou a atenção foi nos seus status, aonde você declara, Isaías, capítulo 40, versículo 3, uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Assim como está os seus status, é a sua vida. E assim é tudo que nós vamos conhecer um pouquinho de você nesse dia. Muito obrigado, pastor, estar com você. Obrigado. Esse versículo para nós foi muito importante desde o início da nossa ida para o Oriente Médio. Eu sou da Igreja Brasil para Cristo, Ministério Vila Carrão, né? A igreja que era a igreja do nosso querido o pastor Arthur, que era irmão do Manuel de Mello, né? O pastor Tony, que hoje é o pastor presidente do campo, é casado com a Itamar, filha do Arthur. Então, a família fundadora da nossa denominação ali era membro da nossa igreja na Zona Leste de São Paulo. E eu fui ali consagrado como presbítero, fui presbítero dirigente daquela igreja, depois consagrado ao ministério pastoral. Em 2014, nós fomos para o Oriente Médio. A Missão Desafio, dentre os vários programas que a gente tem, um deles é o Projeto Shorai, que é justamente o programa da Missão Desafio da nossa denominação para socorrer a igreja perseguida, para trabalhar com esses nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo agora em vários lugares do mundo, especialmente nessa região do mundo árabe, em razão da perseguição. E em 2014, estava naquele auge da perseguição por causa do Estado Islâmico. E é nesse contexto que eu e a minha esposa, a gente servindo, trabalhando eu trabalhava na Missão Portas Abertas, uma grande organização missionária que tem base no Brasil, e eu já estava quase 7 anos na missão, servindo em vários contextos de igreja perseguida ao redor do mundo com a Portas Abertas. Na época, Deus nos deu esse privilégio de, numa visita à Jordânia, eu trabalhava numa das coisas que eu fazia, levando equipes para participar dos projetos do campo, eu acabei me deparando com essa realidade dessa parte da igreja que estava fugindo para a Jordânia em razão da perseguição, seja no Iraque ou na Síria. E ali, então, nasce uma relação muito especial da nossa denominação Brasil para Cristo com a Convenção Batista Jordaniana. E olha só, eu como pastor pentecostal saio do Brasil para pastorear uma igreja batista na Jordânia. E isso é visão de reino, né? Que assim, é algo muito especial, que eu posso dizer que, transitando por tudo quanto é tipo de denominação pelo Brasil e pelo mundo afora, eu me sinto assim honrado de poder falar que a nossa denominação tem visão de reino, sabe? Esses dias eu estava agora na sexta-feira numa reunião com 160 pastores do mundo árabe, de todo o norte da África, Oriente Médio, Península, e
estava ali eu representando, né, o Brasil para Cristo numa conferência internacional com todos os pastores da nossa região. E na Jordânia a gente tem essa bênção. A gente chegou ali em 2014, comecei a pastorear uma igreja na fronteira da Jordânia com Israel, na frente da cidade de Jericó. Eu até peguei aqui para vocês verem, né? Não sei se vai dar para ver direitinho, vamos ver se a imagem vai ficar escura. Aqui deu para ver um pouquinho. Aqui, esse lago azul aqui é o Mar Morto, né? Então, eu estou bem na fronteira aqui, em cima do Mar Morto. A gente está a 76 quilômetros da faixa de Gaza. Então, isso tudo que está acontecendo agora, a gente está vivenciando isso nesse exato momento, porque primeiro os foguetes lá que o Hamas lança para atingir o território israelense, eles podem chegar até 160 quilômetros de distância. Então, com muita facilidade, eu estou a 76 quilômetros de Gaza, ele podia chegar na nossa região. Segundo, a gente tem 700 mil palestinos na Jordânia e que nesse momento estão indo às ruas protestando numa movimentação muito complexa para a população na Jordânia, que tem trazido tensão e medo, porque se continua a escalonar a situação no lado de Israel e Palestina, a Jordânia é diretamente afetada. Então a gente está no meio disso tudo, né? A gente está pertinho da fronteira, de frente para a cidade de Jericó, que é uma cidade da Cisjordânia, uma cidade palestina, apesar de ser uma cidade bíblica, com referência bíblica, é uma cidade que hoje faz parte da Palestina. A gente está de frente para a Palestina, eu estou a 20 quilômetros da fronteira, ali no Vale de Marres, num lugar onde tem o túmulo de Jetro, lá onde vocês devem se lembrar, o sogro de Moisés, e a gente a gente vive nesse contexto, tanto das histórias bíblicas, quanto de todo esse conflito que vocês têm visto agora. E no serviço que a gente foi fazendo, pouco a pouco, usando a nossa comunidade na Jordânia para alcançar e servir esses cristãos perseguidos, Deus foi nos dando muita graça. A gente desenvolveu 12 projetos na Jordânia. Hoje a gente tem escolinha para crianças refugiadas, a gente tem um centro para mulheres de capacitação profissional, com uma pequena indústria, a gente produz artesanato local, a gente tem uma cozinha industrial, a gente tem um salão de beleza para as mulheres, elas aprendem diferentes habilidades e aí prestam serviços para a comunidade, partilham do lucro do que elas recebem nesses serviços. A gente tem uma casa-refúgio para acolher cristãos perseguidos, eu tenho uma rede de clínicas, uma clínica médica, odontológica, acupuntura e fitness e também uma de fisioterapia. A gente tem um trabalho de ajuda humanitária. Hoje eu atendo por volta de 20 mil refugiados na Jordânia, com cestas básicas e com diferentes iniciativas que a gente faz com doações de roupas, de móveis. A gente tem um estoque, né, um espaço que a gente usa para esse centro de distribuição de ajuda humanitária. A gente tem várias ações acontecendo, um projeto de carpintaria, uma escolinha de futebol, e tudo isso foi crescendo ao longo dos anos. Hoje a gente tem uma equipe grande na Jordânia desenvolvendo o ministério ali na região, e a gente também acabou se estendendo para outros lugares, o que nos levou a plantar a nossa igreja Turquia para Cristo, que é uma igreja baseada lá em Istambul, uma igreja só de muçulmanos convertidos, todos eles refugiados sírios curdos, e depois uma igreja no Iraque. Então a gente tem uma igreja lá em Bartala, que é um vilarejo nos arredores de Mossul, que é a nossa igreja Iraque para Cristo. Então, eu sou responsável pela nossa igreja na Jordânia, a igreja na Turquia e a igreja ali no Iraque. Então, esse é o resumo do que a gente tem vivenciado no momento. Sou casado lá com a Débora e a gente tem 3 filhos, né, uma escadinha ali, um de quase 5, um de quase 10, um de quase 25, então uma escadinha de filhos, e a gente serve nesse contexto, então, desde 2014. A gente tem uma equipe de brasileiros missionários que tem servido conosco e temos uma família nova chegando do Brasil para Cristo agora em novembro. É importante vocês aí todos orarem por eles. Estão chegando num momento de muita atenção, que é o Marcos e a Thaís. São do interior de São Paulo, fizeram o CFM Alpha da Missão Desafio e agora estão indo lá para a Jordânia para servir com a gente no ministério. Então a gente conta com as orações de vocês. Nisso, eu queria aproveitar e falar um pouquinho do que está acontecendo agora lá na região, né? Que é o que vocês até mencionaram. A gente está no miolo desse conflito todo, a gente sofre com esses irmãos, e eu quero falar especialmente e eu digo assim, olha, não tem ninguém na mídia falando isso, e o que me entristece o coração, mas fico feliz de ver, temos 72 pessoas online agora, e talvez muitas outras vão ver esse vídeo depois, e para vocês que estão assistindo, é importante vocês terem agora consciência de algo que vocês não vão achar nem na mídia cristã, nem na mídia secular, que é especificamente sobre a realidade dos nossos irmãos
irmãos em Cristo nessa região. Primeiro, é importante dizer que a gente tem aquela visão de que, de forma geral, o povo de Israel é o povo de Deus, né? São mais de 70% da população na nação de Israel se declara ateia, eles não acreditam em Deus. Então, quando a gente olha para esses números todos de gente morrendo do lado israelense, me dói muito o coração, porque é muita gente que não conhece a Jesus, que estão longe, muito longe dos caminhos do Senhor, e que precisam de gente lá, seja a igreja local, eu vou falar sobre eles, ou seja, sejam missionários como nós, para pregar o evangelho para essa gente. Porque tem muita gente morrendo nesse conflito agora que nunca ouviu falar de Jesus. A gente tem que desmistificar um pouco essa visão de que a nação de Israel, o povo conhece a Deus. A maioria das pessoas, sejam muçulmanos, sejam judeus ortodoxos, sejam cristãos nominais, eles estão muito longe dos caminhos do Senhor. E eles precisam conhecer a Jesus. E nós, como missionários e como igrejas nativas nessa região, nós temos a responsabilidade, contamos com a intercessão da igreja ao redor do mundo, para que a gente possa alcançar essa gente para Cristo. Também agora tem o outro lado, aqueles que conhecem a Jesus. Irmãos, no meio dessa situação toda, eu tenho recebido diariamente mensagens dos dois lados, porque eu trabalho no território israelense com igrejas de judeus messiânicos e trabalho no território palestino com igrejas árabes. E eu vou compartilhar para vocês, esses nossos irmãos estão sofrendo muito agora, nesse exato momento, e precisam do clamor da igreja por eles. Vou começar pelo lado israelense. Talvez você olhe para esses números trágicos dessas mortes e você não entenda a geografia de Israel, mas e a realidade hoje da igreja nessa região. Quando a gente pensa hoje na maior concentração de judeus que se entregaram para Jesus, que servem ao Senhor Jesus Cristo, a gente está falando de muitos kibbutz e muitas comunidades de judeus messiânicos no sul de Israel. E em razão até de questões, às vezes, de segurança, porque essa é uma região muito perigosa, muitos desses judeus messiânicos que sofrem perseguição dos judeus ortodoxos, porque passaram a seguir a Jesus, acabam vivendo em lugares mais afastados do resto das outras comunidades, que muitas vezes são nesses lugares mais perigosos, porque ali eles acabam tendo, às vezes, maior liberdade até para cultuar o Senhor Jesus, sem sofrer a perseguição da própria comunidade ortodoxa. Então, nessa região toda do sul de Israel, existem muitas comunidades de judeus messiânicos, e esses irmãos têm sofrido não só diariamente com a atenção e com os foguetes que o Hamas tem lançado do lado da faixa de Gaza, mas eles estão sofrendo agora, nesse exato momento, também, por exemplo, com as iniciativas de guerra. O governo de Israel, talvez para quem tem acompanhado na mídia, lançou aí uma convocatória em que mais de 300 mil reservistas foram chamados para o exército nesse exato momento. Isso. Queridos, saiu até no New York Times hoje. Verdade. Eu recebi várias mensagens de pastores, amigos meus, judeus messiânicos, de irmãos nossos em Cristo Jesus, falando assim, por favor, ore, porque o meu filho foi convocado. Outros irmãos que são adultos falaram, olha, eu fui convocado. E aí, no meio dessa convocatória, então, que eles têm vários irmãos nossos em Cristo Jesus, judeus que se tornaram cristãos, estão seguindo ao Senhor Jesus Cristo, que agora, nesse momento, foram convocados para servirem e para participarem desse conflito, numa ofensiva terrestre que muito provavelmente vai acontecer nos próximos dias. Esses nossos irmãos vão se colocar na linha de frente para defender o Estado de Israel, mas ao mesmo tempo, imagina para um irmão em Cristo Jesus pegar as armas, uma metralhadora, e ter que ir lutar e matar uma pessoa nesse momento, nesse conflito. E eu quero que você humanize essa guerra. A mídia, ela desumaniza, ela afasta, ela cria essa distância. E eu quero dizer para vocês, essa gente é gente nossa, irmãos nossos em Cristo Jesus, que precisam da sua oração agora. Não só pela questão do próprio conflito em si, e por estarem numa região de extremo perigo, e estarem sendo o tempo inteiro afetados diante dos ataques que têm acontecido do Hamas, mas que agora vão ter que servir porque é uma convocatória obrigatória. Não tem isso de, eu sou judeu messiânico e eu não vou para a guerra. Você foi convocado pelo exército de Israel, você vai ter que servir. E esses irmãos nossos estão agora, nesse exato momento, sendo mobilizados para isso. Eu quero desafiar você a orar por essa igreja, que é uma igreja que é perseguida, que é sofredora, são esses judeus messiânicos ali do lado de Israel.
Agora tem o lado também de Gaza, que esse ainda é menos falado, porque talvez, e muito provavelmente vocês não saibam, mas existem por volta de 1.000 cristãos na faixa de Gaza. Só 1.000 cristãos. E esses irmãos, eles estão nesse exato momento sendo pegos em uma situação que é extremamente complexa, das mais difíceis. Primeiro, eles estão na faixa de Gaza, são cristãos e enfrentam já a pressão e a perseguição da comunidade que é muçulmana, de milhões de pessoas, em sua grande maioria de um islamismo de moderado para fundamentalista, ou seja, eles sofrem pressão o tempo inteiro já da comunidade muçulmana porque são cristãos. Estou em contato com a Pauline Ayad, que é a viúva, que é o esposo dela, o Rami Ayad, ele era o responsável pela Sociedade Bíblica Palestina na faixa de Gaza. Há 16 anos atrás, esse irmão foi assassinado. E a Pauline, ela estava grávida, eles tinham 3 filhos e ela ainda estava grávida de mais um. Ele nunca conheceu o último filho. E esse rapaz, agora, no domingo passado, ele com 16 anos de idade, fez o seu primeiro sermão de púlpito. Está aí servindo ao Senhor Jesus Cristo, a despeito do pai ter sido assassinado na faixa de Gaza, a tiros, sangue frio, para mataram ele, porque ele vivia ali o evangelho e pregava o evangelho na faixa de Gaza. Esse jovem, seguindo os caminhos do pai, se tornou um pregador. Tem uma igreja apenas evangélica na faixa de Gaza, que é uma igreja batista. São 3 outras igrejas, dentre 2 igrejas católicas e uma igreja ortodoxa. Entre 4 comunidades cristãs, cerca de 1.000 cristãos, irmãos nossos, que estão agora sofrendo naquela região, por causa da pressão que eles já vivem no dia a dia em relação ao islamismo. Em segundo lugar, eles estão sofrendo porque, assim como todos os palestinos que são inocentes, porque tem gente inocente na faixa de Gaza, estão ali sem acesso à água, sem acesso à eletricidade e sem acesso a maneiras de sair da faixa de Gaza. Está tudo fechado. Esses 1.000 cristãos não têm como sair, estão presos ali. Infelizmente, para piorar a situação, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, essa aqui é a foto da Igreja Batista de Gaza, a única igreja, a foto da entrada da igreja, a única igreja ali na região. Se você olhar aqui agora nessa outra imagem, vocês vão ver, isso aqui é a faixa de Gaza, e tem os 3 pontinhos aqui, que são os lugares onde eu marquei lá no Google Maps, que estão as 3 igrejas que eu mencionei históricas e a igreja evangélica que está aqui. Então, são as 4 comunidades cristãs. Se você for observar essa região onde estão os cristãos na faixa de Gaza, ela é exatamente aonde está o Hamas. Olha só. Tudo isso que vocês estão vendo agora na televisão, os bombardeios de Israel ali naquela região para matar os terroristas, isso está acontecendo aonde estão esses 1.000 cristãos. Exatamente no mesmo lugar onde tem a escola cristã, a única escola cristã que tem ali na região, e onde estão os 1.000 cristãos morando. E aí a gente fala assim, agora o exército israelense vai entrar por terra para acabar com o Hamas. E a gente tem que orar para que o terrorismo acabe, de fato, isso é verdade. Mas você acha que quem vai ser pego ali na linha de frente? Esses nossos irmãos. Então, nesse exato momento, os bombardeios que estão acontecendo, eles estão acontecendo para destruir esses lugares do Hamas, aonde estão morando esses irmãos em Cristo nosso. E eu não estou falando que o Hamas não tem que ser acabado, não. O que eu estou dizendo é que, assim, quando uma bomba cai lá e morre um terrorista, eu quero que você saiba que muito provavelmente bateu na casa de um vizinho que era um cristão. E pode ser que uma família cristã, como em vários dos conflitos nos últimos anos aconteceu, tenha gente que morra nesses ataques. E irmãos nossos em Cristo Jesus. Então, humaniza a situação. E aí, agora eu dou um outro passo, um outro ponto aqui. E, às vezes, eu me assusto... missionário Jean e pastora Poliana, com a postura de muitos cristãos no Brasil, quando vem tudo que está acontecendo. Eu parei de olhar as redes sociais, porque é uma brutalidade, o que aconteceu em Gaza é terrível, o que aconteceu, ali na fronteira, já são mais de 1.800 mortos, com tantas pessoas que foram decapitadas, as crianças, tudo aquilo, assim, eles são assassinos, terroristas, é demoníaco tudo isso que está acontecendo, e é verdade, é algo demoníaco, diabólico. Entretanto, quando a gente lê Mateus 5, 6 e 7, Jesus falou para a gente orar pelos nossos inimigos. Jesus falou
para a gente amar esses nossos inimigos, para dar outra face quando alguém nos agride, para a gente, quando alguém vem e nos rouba, dar algo a mais ainda, para andar mais uma milha. E aí eu fico pensando assim, que evangelho é esse que olha para essas pessoas que estão possessão demoníaca? Porque para alguém decapitar uma criança, para mim, assim, é uma possessão demoníaca. Não Pastor, você viu hoje de manhã, 40. Hoje de manhã. A atualização da manhã. Hoje foi 40 bebês de colo. Você viu o que eles fizeram? Colocaram cada um do Hamas com um bebê no colo, decapitaram os 40 bebês ao mesmo tempo. Isso, Pastora, para uma pessoa fazer isso, pode falar. Pastora, eu gostaria de aproveitar esse momento, nós temos ainda algum tempo, mas para dizer às irmãos que estão conosco, que estão na live, que ouçam, abram os ouvidos espirituais, entendam o que está acontecendo, porque o Senhor está nos atualizando para nos posicionarmos em oração, e só com entendimento. Então, irmãs, convide mais alguém, divulgue, é importante, nós estamos ouvindo de alguém que tem um entendimento espiritual, que tem uma visão de Deus e que está vivendo a situação. Então, eu queria só, pastor, desculpa essa interrupção, para que irmãos, pastores, irmãs possam ouvir, porque Deus preparou esse momento, porque nós estamos nos posicionando, o Senhor tem nos convocado a interceder. E aí nós temos essa oportunidade. Pode continuar, pastor. E assim, eu até me emociono, missionário Jean, porque é o seguinte, eu fico pensando, quando a gente vê uma situação dessa, o que a gente acabou de ouvir, esses terroristas fazendo esse tipo de coisa, essas pessoas precisam de Jesus. Elas precisam de Jesus. E se a gente, em batalha espiritual, como que vocês estão fazendo aqui hoje, vão fazer amanhã o dia inteiro em oração, se a gente não clamar para que essas vidas sejam salvas, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é ele que vai levantar missionários, é ele que vai dar sonhos e visões, é ele que vai fazer milagres para que até esses terroristas conheçam a Jesus. Amém. Se essas pessoas que estão fazendo essas atrocidades, amém, elas não tiverem alguém que as ame, assim como Jesus a fez e morreu na cruz por elas, quem é que vai levar a mensagem para elas? Elas vão morrer, vão para onde? Vão para o inferno. Então, ao invés da gente olhar para uma situação dessa e pura e simplesmente ter ódio dessas pessoas, é óbvio que a gente tem que ter ódio asco, a gente tem que ter assim, esse sentimento para com que elas estão fazendo, mas Jesus morreu na cruz por elas. Jesus morreu na cruz por cada um desses terroristas que mataram essas milhares de pessoas do lado de Israel. E Jesus morreu por cada uma dessas pessoas que estão morrendo hoje agora do lado da faixa de Gaza sem o evangelho. Então, mais do que a igreja hoje ficar tendo ódio e se preocupando apenas com questões geográficas, com questões escatológicas e com questões teológicas que Jesus está voltando e tudo isso, é lógico, e a gente sabe que a gente tem que continuar confiando e orando para que Jesus volte, Maranata vem Jesus, mas eu digo para vocês, a nossa preocupação tem que ser assim, gente, hoje, agora, está morrendo gente sem Jesus. Então a nossa oração tem que ser assim, Deus, salva esses terroristas que mataram essas crianças. Não é assim, Deus faz cair fogo do céu para eles morrerem. É assim, salvação. Jesus, essas pessoas vão para o inferno se elas não conhecerem ao Senhor. Muda, faz um milagre hoje, que esses caras se arrependam, que o Espírito Santo convence o coração deles, que eles tenham um encontro com Cristo, porque é isso que o Senhor Jesus faria. Mas quando eu olho as redes sociais, eu só vejo ódio, eu só vejo mensagens de ódio para com esses caras. São assassinos endemoniados, tenha certeza disso. Mas assim como o usuário de droga no Brasil, o traficante, ou cada um de nós que sabe a sua história, eu me converti quando eu tinha 17 anos, eu sei de onde eu vim, e eu só estou aqui hoje e posso viver o Evangelho e pregar o Evangelho, porque Deus salvou minha vida. Alcançou. Foi alcançado. Exatamente. Pastor, você sabe uma coisa que você me fez me lembrar? Eu vi um livro que um cristão, ele agora daí se converteu, que o nome do livro é Filhos de Ramá. Ele fazia parte do Ramá e ele se converteu.
E essa palavra que você acabou de usar foi uma das frases que ele usou no livro. Porque ele diz assim, eles são preparados desde quando nascem. Matar alguém para eles é religião. Matar para eles é uma religião. Quando eles matam alguém, eles fazem um ato de fé. Quando eles matam uma pessoa, eles estão adorando a fé e ao Deus deles. E isso isso nos diz algumas frases que eu peguei deste livro para ver, porque esse terrorismo que está nas redes sociais que o pastor colocou, esse ódio, esse sangue, é algo absurdo. Mas ele declarou como hoje o Senhor tem te usado para falar aos nossos corações com a mesma frase. Nós fomos treinados desde quando nós nascemos. Nós aprendemos a viver assim. Então, para nós, matar é uma questão de fé e uma adoração ao nosso Deus. Isso que o pastor está falando é isso, amado. Eles não têm nada, eles não conhecem o Deus que nós adoramos e salvação. Não é isso para eles. Eles precisam de Romanos 12:12, uma metanoia, não é, pastor? Correto, é o que você disse. É só o que eles conhecem. É isso que eles, durante a sua vida inteira, foram doutrinados. É isso que, durante o conflito, durante o sofrimento deles, e não justifica nada do que eles estão fazendo. Mas a gente deveria, no mínimo, pensar assim, é gente que precisa de Jesus. É gente que, assim como eu, é merecedor da graça de Deus. Porque Jesus morreu na cruz por todos eles também. E se eles conhecerem a Jesus, mesmo que seja por um milagre de uma aparição de Cristo num sonho, numa visão hoje, e eles morrem ali com uma contraofensiva de Israel, se eles tiverem um encontro com Cristo, eles vão estar um dia nos céus com a gente. É gente que é objeto do amor de Deus, porque Deus se entregou por eles assim como se entregou por nós. Nós não éramos merecedores da graça de Deus, e ainda não somos, por pura misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e o sacrifício que ele fez por nós, e o que é conosco é para com eles também. Jesus também morreu por terrorista, Jesus morreu por assassino, Jesus morreu por endemoniado, gente que faz essas coisas brutais que a gente está vendo aí, Jesus morreu por eles. Então, o desafio hoje, agora, é a gente orar pela igreja que está ali no meio desse conflito. Se a gente não cuidar desses que são da nossa família, Paulo fala que a gente é pior do que os incrédulos. Se uma parte do corpo sofre, todo o resto sofre com ela. Então a gente tem que sofrer com esses, lá do lado de Israel, os judeus messiânicos, que agora estão sendo obrigados, junto com os reservistas, a ter que lutar uma guerra que eles não querem, porque em Cristo eles não querem sair matando ninguém. Eles querem que esse povo lá se converta e conheça Jesus assim como eles. Mas estão sendo forçados agora como reservistas aí e possivelmente morrer num fronte para defender Israel, mas sendo que eles vão ter que pegar em armas e matar a gente, é algo que eles não querem. Ore pela igreja. Ore para aquela comunidade pequenininha, 1000 cristãos ali na faixa de Gaza, que agora estão sendo bombardeados e estão sofrendo perseguição, além dos muçulmanos também sofrendo com esse conflito. E aí, ore pela conversão dessa gente. Vamos parar com esse ódio. Gente. Não é assim que Jesus nos ensinou. O caminho de Jesus é o caminho da cruz. É o caminho de entender assim, já estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. É Ele que é a esperança da glória em nós, e é por causa dele em nós, não é por causa de mim, porque eu, Homero, queria que esse povo morresse. Queria que a justiça viesse fogo de Deus, mas porque eu sirvo a Jesus Cristo e Ele morreu por mim, e eu sei que Ele morreu por eles, eu quero que essa gente, por causa de Cristo em mim, seja alcançada por Jesus. Elas conheçam o amor de Cristo assim como eu conheci, e por mais coisas terríveis que elas estejam fazendo, endemoniadas que elas estejam, eu quero que elas sejam libertas, e que assim como o apóstolo Paulo, de assassinas, elas se tornem pregadoras do evangelho. E isso só vai acontecer quando a igreja dobrar o joelho e orar. Isso só vai acontecer quando a igreja se posicionar, quando a igreja manifestar o reino de Deus. E esse tipo de atitude que acontece nas redes sociais hoje não coopera para isso. Gente, a gente tem que dobrar o joelho hoje e amanhã, e a gente tem que orar: Deus, salva esse monte de israelenses que não conhece a Jesus, salva esse monte de terrorista que está endemoniado e precisa do teu amor. A gente tem que orar por libertação, a gente tem que orar por paz, para que essa guerra acabe. A gente tem, não é só assim, tem que acabar matando o pessoal do Hamas, não, é orar para que Deus traga paz,
para que não haja mais morte, porque o nosso Senhor é Senhor da vida. Ele não é um Senhor de morte. Ele é justiça, mas Ele é amor. Ele quer exatamente que tanto israelenses quanto palestinos tenham paz com Ele. E a paz com Jesus, com Deus é a paz de gente que tem Jesus no coração, que conheceu a Cristo e agora não é mais objeto de uma condenação eterna, mas porque tem Cristo e encontra uma paz que é não só passageira, terrena nesse mundo, mas uma paz eterna com Ele. Então, que esse seja o nosso coração hoje e amanhã. Amém. Pastor, Poli, é o Jesus, tem tudo a ver, é a nossa referência, é o intercessor que mesmo depois de abençoar tanto o povo, de falar, de curar, de acolher, foi trocado por Barrabás e ainda naquela cruz pôde dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Talvez alguém diga, mas eles sabem que estão matando. Mas o pecado, o adversário, o inimigo, ele cegou o entendimento. Cega o entendimento. Eles foram doutrinados. Satanás usa pessoas para doutriná-los. E o Espírito Santo, Senhor Jesus, precisa nos unir, nos usar, nos ensinar. Eu estou impactada, porque passou a guerra agora, lá, nesse país, nessa região, mas quantas guerras acontecem nas favelas, nas comunidades mais carentes, e nós estamos achando normal, porque eram pessoas ruins e tinham que morrer. Quando Jesus nos chamou para fazer o que ele fez na cruz com o ladrão da cruz. Ele só esperou: olha, você quer? Então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Passou essa palavra, não é só esclarecedora sobre o que está acontecendo, mas é esclarecedora sobre o que realmente nós estamos fazendo na Terra, para que alguns fossem, alguns conhecessem a Jesus. Cristãos morreram na arena, comido por leões, mas cada gota de sangue, cada sacrifício não foi em vão. Então, não estamos dizendo que é necessário que isso pode acontecer, mas que em tudo Deus conduza e nos ensine. Aqui as irmãs estão dizendo que essa palavra vai nos direcionar para estar intercedendo nessa situação. Poliana. Amém. Pastor, tudo aquilo que o pastor hoje compartilhou com a gente e nos direcionou, teve muitas pessoas que entraram depois. Queridos, que vocês estejam compartilhando essa live com o máximo de pessoas possíveis. Independente da sua dominação, da sua crença, envie. Esse momento você tem uma ferramenta chamada internet, que é um instrumento para que você possa alcançar. A palavra do Senhor diz que fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E a igreja do Senhor tem se levantado nesse tempo para trazer conhecimento e esclarecimento para você. Então, por isso, seja essa ferramenta de esclarecimento. Nós estamos na intercessão. Intercessão é causa. Hoje, o pastor e missionário Romero trouxe todo o mapeamento do que está acontecendo, a realidade ali de Gaza, a realidade da Palestina, a realidade, queridos, a realidade. Hoje, nós estamos de papel e caneta anotando informações que a mídia não nos trouxe. Que por mais que a gente possa pesquisar, nós sabemos quantas mortes, nós sabemos as violências, nós sabemos o que crianças agaioladas, meninas sendo abusadas, famílias sendo trancadas. Nós temos informações do quê? Foi o que o pastor falou, está acontecendo, tá, mas ódio, ódio, ódio. E quanto mais ódio, ódio, quanto mais violência, violência. E não é isso que a palavra declara. Então, até para nós intercedermos, nós temos que interceder dentro do direcionamento correto, para que não se torne peso sobre nós. Quando você intercede de uma forma errada, traz peso sobre você. Agora, quando você intercede direcionado no foco, você sabe e só agrega. Uma outra coisa, queridos,
quando falam de Israel, olha o que o pastor hoje falou, 70% é ateia dentro de Israel. Confirma, pastor? 70%. Correto. Ó, o pastor, ele falou, vocês têm noção disso? Que 70% dos israelenses é até, não conhece. Vocês sabiam essa proporção dos judeus messiânicos e os judeus ortodoxos que já estão em guerra muito antes disso? Já entre si mesmo? Olha para você ver essa construção. Hoje o pastor desconstruiu algumas áreas que você estava construído. E trouxe essa realidade sobre nós. Esse 1.000 cristãos que estão lá em Gaza. Gente, pastor, você pode falar até melhor. É um lugar de pobreza. Lá é um lugar... Compartilha. Não, realmente é um lugar de muita miséria. Mas são anos dessa questão do conflito e das limitações de você viver numa região que é como se fosse uma grande prisão. Então, e eu entendo todas as questões de segurança. O que eu estou querendo dizer aqui é que eles estão ali. São cristãos que estão ali, são submetidos a tudo que acontece com todo mundo. Então, eles têm as limitações, seja de acesso à alimentação, seja de acesso à eletricidade, à água, tudo que acontece em Gaza afeta da mesma forma esses que são nossos irmãos em Cristo. Né? Isso. E uma outra questão também, queridos, que o pastor trouxe, eu só estou, pastor, tentando trazer... Resumindo, está ótimo. Tá? Eu só estou trazendo algumas coisas para que as pessoas que estão entrando agora vão assistir, volte, desde quando terminar essa live, eles vão assistir essa live inteira, para que eles possam estar posicionados e direcionados em suas orações e levando as suas igrejas e levando ao povo no direcionamento correto. Uma das coisas também que o pastor trouxe sobre nós é a questão sobre os nossos irmãos que estarão com armamento na mão, sabendo a palavra do Senhor, mas foram convocacionados a fazer isso. Correto. Você imaginou, queridos, a nossa oração sobre a estrutura emocional dessas pessoas? Sobre a estrutura ali espiritual delas? Nós temos que orar direcionado à área espiritual, área emocional. Sobre essa, imaginou, queridos, eles ali tendo que simplesmente receba essa arma e vá. Receba. Nós sabemos que tem uma preparação para os soldados, porque Israel, uma das grandes coisas, é maravilhoso. Claro. Eles são doutrinados, são preparados. Mas esses outros, nossos amados irmãos, que estão preparados no Evangelho do Senhor, agora assumem essa responsabilidade de soldado, como Neemias, vai com a espada e vai com a pá. Chegou nesse momento que nós precisamos, pastor, eu quero que você entre para a gente trabalhar nesse lado, para mostrar para a igreja o nosso direcionamento de intercessão e de oração. Que nós precisamos focar nessa saúde emocional, nessa saúde espiritual, nessa saúde física, ali social daquele momento. Mas especificar o ponto central de tudo que você falou. Me corrija se você estiver errado. O ponto central é salvação. Correto. A gente tem que orar pela salvação dessa gente do lado israelense e a gente tem que orar pela salvação do povo lá na faixa de Gaza. Inclusive aqueles que perseguem a igreja, que matam inocentes, que estão endemoniados e fazem essas coisas diabólicas. Eles também precisam de salvação. Isso. Como você pode hoje resumir para nós, dentro de tudo que você compartilhou, mas algo que você gostaria de deixar como enfoque nesta live? Quando a gente orar pela paz agora em Israel, orar consciente de que há uma igreja que precisa da nossa oração e de que há um povo dos dois lados, sejam palestinos ou israelenses, que estão morrendo hoje sem salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Missionária Jean. Amém. Queridos, nós ouvimos o que o Senhor queria falar conosco nessa manhã. Já quase tarde, eu quero agradecer, pastor, mais uma vez. E agradecer a Deus que nos permitiu esse momento. Eu acredito que nesse momento estruturas no mundo espiritual elas estão sendo abaladas. E que a nossa oração hoje é, Senhor, faça com que esses
seu amor transborda em nós. Porque amar quando tudo vai bem, amar quando estamos em paz, amar quando os nossos inimigos estão subjugados, amar quando os bons estão vencendo, é muito fácil. Mas esse é o momento de nós amarmos os nossos inimigos literalmente. Orarmos sim pela paz em Israel. A Bíblia vai nos falar e nos manda fazer isso. E mais, Filipenses 4:7 é o que nós precisamos também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque não tem lógica humana, pastor, no que o senhor falou, não tem. Não tem lógica humana. A lógica humana, o instinto humano, o impulso humano merece ser punido da pior maneira possível. Mas essa é a raiz pecaminosa. Esses somos nós, o homem natural, sem Deus. Correto. Mas que o amor de Cristo transborde hoje. Aí eu quero que você que está conosco aqui, ligado, ouvindo, que vai compartilhar essa live, e vai trazer entendimento, que hoje nós temos dito, não são mulheres apenas que se reúnem, que cantam, que fazem encontros, que fazem chás, que fazem congressos, isso tudo é muito bom. Deus tem aproveitado nessas oportunidades que Ele tem direcionado as líderes e tem nos edificado e salvado e transformado. Mas o FEBRAC também precisa entender que nós vamos além das quatro paredes e que nós precisamos amar. E não há intercessão se não há sentir a dor do outro. E não há intercessão se não houver compaixão. E não há intercessão se não houver um alinhamento com o coração de Deus para entender o que, através do pastor Romero, nós estamos entendendo hoje. Orando da maneira correta, impulsionados pelo Espírito Santo. Que essa paz, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração, que é enganoso, guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Que cada pessoa, todos que puderam ouvir, o meu desejo é que nós não possamos mais viver tranquilos e não orarmos da maneira correta. Jesus veio para que todos sejam alcançados. E o nosso papel, nós estamos nessa terra e fomos alcançados para alcançar vidas. Deus continue abençoando sua vida, pastor querido, sua família, guardando, livrando. Hoje nós comentávamos aqui antes de iniciar o programa, nós estávamos falando sobre o senhor missionário, algum comentário, e eu disse, os missionários, queridos, pastor, isso é tão importante, porque nós já acreditamos no trabalho da Missão Desafio, nós já somos apaixonados pelo trabalho da Missão Desafio, mas as pessoas precisam lembrar, nós temos o privilégio de contribuir um pouquinho para a Missão Desafio, e nós sabemos que a nossa oração está chegando. A nossa pequena oferta está chegando. Com certeza. E nós apenas somos privilegiados por fazermos parte de tudo isso. Deus abençoe sua vida, pastor. E amanhã estaremos juntos na live nacional, internacional, que alcance o mundo de intercessão e que em todo joelho se dobre diante do Senhor, não apenas em oração, mas em rendição. Inclusive, os nossos irmãos, os nossos inimigos, aquele povo que precisa ser alcançado por Deus. Em nome de Jesus. Suas considerações, pastor. Muito obrigado, né, pelo convite. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui. A gente tem também um amor muito grande para a obra e poder ver agora esse grupo enorme de mulheres comprometidas em intercessão consciente pela realidade, longe do que está nas mídias e nas redes sociais, mas diante do que a palavra nos ensina, para nós nos encoraja. Tem gente que vai estar na brecha como missionários e como igreja no Oriente Médio,
para fazer esse trabalho ali na linha de frente. Porque tem coisas que, no que a gente conversou aqui, Deus ele usa ali uma ponta na lança para desenvolver o ministério, e a gente está lá. Mas sem a outra parte que está ali segurando a gente, que são vocês, a gente não consegue fazer o trabalho. E tudo começa com oração. Então, eu louvo a Deus porque eu sei que agora tem um grupo de mulheres aí comprometidas em orar por nós, orar pelo nosso trabalho no campo, orar pelas nossas igrejas na Jordânia, na Turquia, no Iraque, né, e orar por essa realidade tão difícil, tão pertinho da gente ali, alguns quilômetros de distância, na faixa de Gaza, em Israel. Então, que Deus abençoe, missionário Jean, pastora, muito obrigado. E fico feliz aí, amanhã a gente se vê. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, pastor. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, pastora Um Poliana. grande abraço. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até amanhã. Até amanhã, então, preparados, pastora? Preparados para amanhã. Glória a Deus. E que o Espírito Santo do Senhor continue direcionando. Nós vamos estar orando, pastor. Amém, amém, amém. Obrigada, viu? Deus, Senhor, te fortaleça, te dê graça, e amanhã estamos juntos. Em nome de Jesus, obrigada, viu? Amamos você de todo o nosso coração. Beijo, Senhor, te use muito, muito, muito. Amém. Nós queremos ainda orar com você, que está aqui, que ficou até agora, que nós começamos essa live, nesse programa Manhã Brasil Mulher, programa das quartas-feiras, que você está sempre conosco. Hoje, se você perguntar e por que essa mudança, queridas, nós pedimos direção ao Espírito Santo. Nós precisamos, nós brincamos, mas é verdade, né, Dejanete? Né, Moisés? A nuvem anda e a gente precisa andar. Ela não está nem andando, Ela mas está tá acelerada. correndo, viu? Eu tenho cada dia mais certeza que Deus tem pressa. Ei, por favor, não gaste o seu tempo em coisas vãs. E às vezes gastar em coisas vãs não é estar fora da igreja. Às vezes é estar dentro da igreja, mas não estar conectado, ouvindo, não está desapercebido, não está entendendo qual é o direcionamento que Deus está dando para nós. Amadas, queridos, amados que estão aqui conosco, olha, eu quero vocês bem pertinho aqui, ó, bem pertinho. O Senhor nos une, eu acho que a gente tem uma música para a gente orar, e o Senhor nos une nesse momento. A Eléa está dizendo, foi muito edificante ouvir o pastor, glória a Deus, nós estávamos na torre de vigia, na nossa intercessão até acho que 1 da manhã, nós falávamos disso e valeu a pena hoje estar ouvindo. Deus fez essa conexão. Eu louvo a Deus, mas os comentários de vocês me ajudam a entender, uma confirmação de Deus. Eu sei que vocês não falam para me agradar. Vocês falam porque são pessoas de Deus e que o Espírito Santo está tratando, falando. Então, cumpriu o propósito. Querida Rejane, lá de Santa Catarina, querida, amada, Inês, querida, acho que de Rondônia, Leia, Inês é de Baiti, tem Inês de Baiti e Inês de Rondônia, que sempre está, acho que essa é a Inês de Baiti. Elba, querida, Irailde, Deus, isso, Irailde está dizendo, ajuda-nos, Senhor, a administrar o nosso tempo, pregar a tempo e fora de tempo, usar com sabedoria o nosso tempo, a nossa vida precisa valer a pena, irmãs queridas, irmãos amados, tem que valer a pena, tem que valer a pena, não é justo que os nossos irmãos, os antigos cristãos, tenham morrido em arenas, tenham sido mortos por amor ao Evangelho, e nós não suportamos nada, não suportamos um olhar de alguém que nos desagrada, não suportamos uma palavra que vem de encontro, que nos contraria, não suportamos nenhum vento, nenhuma tempestade, tem muito mais.
Deus está nos levando, você que está caminhando comigo, pedindo ao Senhor, Senhor, Luciana está dizendo, o Senhor nos tratou muito nessa manhã, verdade, o Senhor tem pressa, isso, saia dessa zona de conforto, dessa região de comodismo, você não pode estar lá como missionário, lá na Jordânia, lá na faixa de Gaza, 70 quilômetros só de distância, e quem está seguro, eles estão em quartos trancados, as pessoas que estão, mas como está seguro em quartos trancados, se um brasileiro estava já num quarto assim, já em segurança, e veio a morrer, qual é a segurança? A segurança está no Senhor. A segurança está no Se Senhor. não é a mão do Senhor em nossas vidas, não há segurança. Se não for o céu, não for o Senhor, que esteja ao nosso lado. Maricélia está dizendo, Deus nos uniu mesmo em espírito. Aleluia. Aleluia. Queridos, creia no propósito de Deus nesse momento. Você não entrou nessa live até que você tenha entrado, aparentemente por acaso. Até porque precisa de oração e nós estamos para orar. Ai, Pablo, Luciana, que bênção. Queridos, mas você não entrou por acaso. Você entrou porque o Senhor queria falar conosco e dizer, é tempo de posicionamento. Isso, Maiara está dizendo desconfiguração de pensamentos, Sileide está dizendo, vamos despertar, povo de Deus, é isso, Sileide. Nós, esse final de semana, tivemos um encontro de mulheres abençoadíssimo, e a minha maior alegria não foi o uniforme, não foi o louvor, não foi a quantidade, foi ver o Espírito Santo tirando mulheres da zona de conforto, do comodismo. Avante, queridos, avante, 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 não pare, não retroceda, não morra antes da hora. O Senhor precisa de você, você foi alistado nesse exército. Mas creia que o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nada acontecerá, nada, sem que haja uma permissão de Deus. Meu Deus, nada. Então, em nome de Jesus, a sua guerra é grande, mas tem guerras maiores. Temos as nossas causas pessoais, mas nós somos chamados, nós somos discípulos, nós somos de Jesus, nós temos que comprar a guerra do outro, não a guerra, a picuinha, brigas na internet, em redes sociais, vem um, fala outro, queridas. Melhor estar de joelhos. Melhor continuar marchando. É isso mesmo. É isso mesmo, Aline. Melhor marchar. Melhor ouvir o mesmo Deus que falou com Moisés e disse, olha, eu vou dar livramento. Esse inimigo que você viu não vai ver mais. Josiane dizendo, Senhor, ajudando a te servir em espírito, em verdade. Isso, posicionamento, alinhamento com Deus. É isso que nós temos lutado para viver. Não há intercessão, queridos. Não existe verdadeira intercessão. Se nós não tivermos compaixão, empatia e uma visão de reino. É um ministério de amor, de serviço. Intercessão é um ministério de amor e de serviço. Então, não deixe de compartilhar essa live, mesmo depois algumas pessoas vão ver para estar orando. É bonito, a gente vai para o Face, coloca uma bandeira de Israel, coloca no story, eu amo Israel, eu oro para Israel, mas assim, você entendeu o que Israel está passando? Você entendeu o que Jesus quer que nós façamos nesse momento? Você entendeu que ele não perdeu o controle, ele é soberano, ele está trabalhando, está agindo, mas a minha parte ele não vai fazer. Até porque ele contou comigo, ele poderia fazer, mas ele distribuiu comigo e com você. Dijane está dizendo que possamos olhar com amor para o próximo, orando pelos outros. Ellen está dizendo que Deus está tirando as nossas vendas. Amém, amém. Salmo 46, no dia de hoje, isso, aquiete o seu coração. Oi, Fale, Janete. Essa live de hoje foi uma resposta de oração, porque ontem estávamos, né, no grupo, né, na live de intercessão, na reunião, e faz tempo que eu venho pensando sobre isso e pedindo ao Senhor um direcionamento de como orar por Israel, né? Porque a gente falou. Até nós falou. precisamos orar para saber como orar. Por como isso, orar por Israel. Exatamente. Como orar. E esse programa de hoje foi uma resposta do Senhor para mim, porque
é isso, sabe? A palavra do Senhor nos manda, a palavra do Senhor está recheada de versículos que nos ordena até, porque não é só convidar, não, é uma ordem do Senhor orar por Israel, porque tem um propósito nisso. Né? E eu me perguntava, diante de tantas notícias que nós estamos vendo nos jornais, na revista, na internet, Senhor, nos mostra, nos conduz a forma correta de orar por Israel a partir da tua vontade e do teu coração. E nessa manhã, o Senhor nos respondeu. A gente tem ferramenta o suficiente para descermos em oração, para corrermos para o lugar de oração e orar segundo o coração de Deus. Amém, amém. Mesmo lendo em Salmo 83, Salmo de Asaf, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçaram e os que te odeiam levantam a cabeça. Salmo 83. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, risquemo-lo de entre as nações. Meu Deus. E não haja mais memória do nome de Israel. Aqui, palavra, Salmo 83. Que a resposta para o que está acontecendo é uma batalha espiritual. O salmista está falando o que está acontecendo hoje. Hoje, Hebreus 4,16, Pablo está dizendo, acheguemos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra tem poder. A palavra é viva. A palavra é atual. Jesus não precisa de enxerto na palavra, de malabarismo, de sensacionalismo. A palavra é poderosa, é a que limpa, é a que cura, genuína, é a que resgata. É a palavra, está aqui, ó. A palavra já direcionando na oração. Daniel está dizendo, Sileide está dizendo, Israel, se nós atentamos, é o coração do Oriente Médio. Isso, Sileide. Gente, é muito profunda a imagem no mapa. Glória, olha, pastor Romero, veja o que nós conseguimos enxergar. Glória a Deus. Aqui ainda no Salmo 83, pois tramam concordemente e firmam aliança. Você está vendo isso, não está? Contra ti. Hoje a irmã Ada colocou mais cedo, você que entrou depois, que está havendo em Brasília, nesse momento, uma manifestação contra Israel. Contra Israel. A favor do Hamas, não é a favor da Palestina, não é a favor daquilo que o pastor falou, dos inocentes, que estão também sofrendo pressão de Jesus, de salvação. É a favor do Hamas, ou seja, independente de quem esteja contra Israel, é contra Israel. Mas a Bíblia vai dizer aqui, olha, as tendas de Edom e os ismaelitas, olha a resposta, você sabe essa história. As tendas de Edom e os ismaelitas, nós estávamos conversando sobre isso, não é? Os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Jebal, Amon, Amaraque, Filistia. Bom, também a Síria se alia com eles. Você entende que há alianças contra Israel, contra o povo de Deus. E para nós o que importa é que nós estejamos aqui na terra caminhando, marchando, para chegar na eternidade. E não queremos isso só. Nós queremos que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos e os nossos inimigos também tenham essa oportunidade. Estejam lá, rumo ao céu. Faze-lhes como fizeste a Midian. Bom, e vem, o 17 termina. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. E o 18 diz, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo, sobre toda a terra. Nós começamos lendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. E ele faz cessar as guerras. Ele é o Altíssimo sobre toda a terra. Glória a Deus. Estaremos na cidade santa. Estaremos na cidade santa. Nós vamos orar e nós queremos dizer sobre amanhã. Nós não íamos fazer o programa hoje,
Era o nosso plano, não era o de Deus. Porque amanhã nós vamos estar um dia inteirinho. Aproveite onde você estiver e conseguir conectar, esteja interagindo, esteja orando, esteja o máximo que você puder compartilhando a live de amanhã. Compartilhando, porque eu creio que pessoas serão salvas, serão libertas, serão curadas, serão alcançadas. Haverá Deus como fez hoje. Olha o que Deus já fez hoje. Abrirá o nosso entendimento e a nossa visão espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para você amanhã, Salmo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Mas não a guerra que derrama sangue. A guerra que derrama amor. O amor de Jesus, que transmite o amor. E deseja que todos se salvem. Guerra que não é contra a carne e contra a sangue. Não é contra a carne, Efésios 6. Não é contra a carne, contra o sangue. E em nome de Jesus, querida, deixa eu fazer o meu apelo novamente. Sabe, um ministério que ninguém acha que é importante, eu vou chamar de ministério, você chama do que você quiser. É o de apaziguador. É o que procura a paz. É o que semeia a paz. É o que apaga os incêndios. É o que apagam as contendas. É os que unem os irmãos. É os que desmancham todas as setas, todas as amarras, todas as conversas, tudo aquilo que vem, Satanás ganha quando o povo de Deus se afasta. Satanás perde quando nós nos unimos. Inês está dizendo, irmã Inês, louvemos a Deus por esse exército levantado no tempo em que se chama hoje. Amém, querida, amém. Maiara não é contra a carne. Amém. Que você possa estar nessa batalha, não querendo ver quem ganha, mas pedindo ao Senhor que tenha todo o controle, tenha misericórdia de cada vida, de cada criança, de cada família, de um lado, de outro, e que todos, de alguma maneira, venham a conhecer Jesus. Porque aqui na terra é só um tempo. O céu é eternidade. O céu é eternidade. O céu é eternidade. E para chegar nessa eternidade, tem uma caminhada. Não é o tempo, não é a igreja, não é o cargo, não é o que fazemos. É o quanto nós cremos por fé que o Senhor nos alcançou, nos resgatou. Nós vamos chegar lá. Isso, a Dijane botou isso, não pode falhar o apaziguador. Isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz sobre Israel, paz sobre o mundo, a nação, paz para quem precisa de paz. Paz sobre a tua vida, nas tuas guerras interiores. Paz nos teus conflitos. Paz na tua família. Paz na tua mente hoje na tua mente, sobre a tua mente, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Pai, pela vida de Cineide, família. Nós oramos, Senhor, pela família de Sueli Maria. Nós já oramos, estamos orando novamente, Deus, nesse momento, pela família de Ângela Agostinho, por Jane Andrade, que está com ponto inflamado, mas o Senhor, que cuidou de que começou, vai terminar. Glória a Deus. Nós oramos pela irmã Elaine. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Oramos pela irmã Isilda, que está com câncer. Ah, que guerra, Senhor. Guerra. Oramos pela irmã Cláudia, que vai fazer cirurgia com câncer de mama. Senhor, nos ensina a fazer a nossa parte, Senhor, a nos prevenirmos, nos dá entendimento, Senhor, daquilo que é nossa parte. Mas a parte que nós não podemos fazer, a medicina não pode, Senhor. O Senhor vai fazer, e eu creio, em nome de Jesus. Nós oramos pela igreja que está no meio, meu Deus. Pela igreja que está no meio do conflito entre o Hamas e Israel. Oramos pelas igrejas que hoje estão vivendo conflitos. Que não tem um Hamas, que não é Israel, mas que estão em conflito. Senhor, traz paz. É o teu povo, traz paz. Caia por terra todo sofisma, toda mentira do inferno.
Todo outro evangelho que seja anátema. Toda outra verdade que não seja a tua verdade, Jesus Cristo. Todas as coisas que sejam humanas, todas as motivações que sejam humanas, que sejam vaidades do nosso coração, que é enganoso, prevaleça, Senhor, o que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Oramos por Meire, causa na justiça, nós cremos. Por Caio Oliveira, aguardando transplante de rim e por uma cirurgia no fêmur. Por Edjane Araújo, para que Deus as revista contra os ataques, em nome de Jesus. O Cibele Alves precisa tomar decisão, em nome de Jesus, Senhor. Que haja paz e a paz seja o árbitro nas decisões de Cibele. Por Natália e sua família, por irmã Fátima Foz, de Jundiaí, São Paulo, para que Deus console, Senhor, consola o coração da tua filha, Espírito Santo Consolador, consola o coração da tua filha, Senhor. O Senhor ouviu a oração do seu esposo, irmão Luiz, e o chamou de volta para casa, para descansar e aguardar o grande dia, em que estaremos todos juntos. Mas consola o coração da tua filha Fátima e de toda a sua família. Oramos por Karina, por seu esposo Gil, dos seus filhos Amanda e Gustavo, por toda a família. Oramos pelos irmãos, por todo o povo de Santa Catarina. Estão passando por momentos delicados e tristes por causa das chuvas e enchentes. Também no Rio Grande do Sul, Senhor, no Paraná, na região sul. Oramos pelo Amazonas, pelas secas, pela falta de água. Senhor, nós entendemos, Pai. Se nós, seres humanos, temos ferido a tua santidade, mas clamamos pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor. Oramos pela família Aziz, para que Deus continue renovando as forças, para fazer a obra, pelos missionários, Senhor, pelo simpósio de missões, pela nossa live de amanhã. Oramos pelas igrejas na Turquia, Jordânia, no Iraque, por Pedro Lucas, por Cláudia Janot, por sua vida, por sua mente. Em nome de Jesus, por Marina, por Érica, Alícia e Laisa. E oramos por cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que a paz transborde. Que a paz transborde. Que a paz invada a sua casa, mas comece na sua mente e no seu coração. Ouça esse louvor. Queremos agradecer as orações pela pastora Cristiane. Ela fez a cirurgia para a retirada do tumor nas 2 semanas, mas depois ela voltou para casa e o Senhor completará a obra. Em nome de Jesus. Em Cristo, com Cristo, na direção dele, um coração cheio de amor, sendo apaziguadora de cada situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até amanhã, às 8 horas da manhã. Nos acompanhe desde o início, às 8 da manhã. Vai ser tremendo. Compartilhe, divulgue, sabe? Deus fará coisas grandes. Obrigada, Dejanete, Janinha, Moisés. Amém. Até amanhã, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigada,